Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui ouvindo esse podcast. É o episódio 2 e vamos tratar acerca dos campeonatos internacionais que acontecem aí na Confederação de Futebol Micronacional. Se você que está ouvindo esse podcast e ainda não conhece o jogo, vai estar o link na descrição. Pode entrar, pode se registrar, pode entrar em contato com um de nossos técnicos que a gente vai orientar nesse jogo, que esse jogo é maneiro. Estamos aqui para tratar aqui e comentar acerca desses campeonatos internacionais. Jefone, Henrique, Matheus e Thales. E agora cada um pode se apresentar enquanto a gente ainda vai iniciar. Então, Jefone, é contigo. Boa noite, galera. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui, mais um podcast iniciando, e hoje vamos falar sobre algumas competições internacionais. Henrique, Salve pessoal, tudo bem? Espero que vocês consigam aproveitar esse podcast e vamos dar nosso melhor e vai ser bom. Matheus, Olá, muito boa. Olá para você que está ouvindo o nosso CFM Podcast. E esperamos nutrir muito essa sua paixão pelo futebol. E nós vamos agregar muito para vocês aqui com vocês. Desculpa, eu não sei mais o que eu tô falando. Thales. Boa noite para você que nos acompanha aqui e espero que vocês tenham uma boa semana ouvindo nossas belas vozes. Bom, vamos lá. Gente, vamos tratar aqui acerca dos campeonatos internacionais. Então, obviamente, vamos falar da Champions, vamos falar da Copa CFM, vamos falar da Copa Presidente, vamos falar da Supercopa da América e vamos falar da Copa da Europa. E, para iniciar, nada mais, nada menos, vamos falar sobre a Liga dos Campeões. Eu acredito que está sendo uma das ligas, um dos campeonatos internacionais mais equilibrados e cheio de surpresas, né? Vamos aqui à fase de grupos, grupo A. E eu gostaria de saber, Jafone, qual é a sua opinião acerca aí da Liga dos Campeões dessa temporada? Rapaz, a Liga dos Campeões dessa temporada tem sido uma coisa bem interessante, porque alguns times que eu observei acabaram surpreendendo, entendeu? Ao início da temporada tinha assim uma expectativa grande para quem se classificaria, quem faria grandes jogos, entendeu? Quem faria uma boa campanha. E o que pode se observar no grupo A ali, e alguns treinadores tiveram uma dedicação e outros não. Exemplo, Fluminengo, ele era um treinador constante e você já percebe que ele começou a tomar botizada pela queda do elenco, entendeu? O elenco deles está passando por uma reforma agora e acabou-se que ele teve uma queda, entendeu? E o elenco que ele tinha atualmente era um elenco até porque podia se classificar para alguma coisa, entendeu? Mas a grande surpresa ali no grupo A, para mim, foi o Real Bauru, como eu tinha comentado antes. Fez uma campanha razoável, dependendo só de si para se classificar na última rodada, mas acabou que não conseguiu. E eu ali fui esperto, arrematei a última vaga e estamos aí, né? Uma coisa muito interessante que você falou acerca do Fluminengo, né? O Fluminengo, que era um dos maiores times da CFM, é um time de muita história. E a gente encontra nesse grupo A em oitavo lugar. E aí, Henrique, qual é a sua visão acerca do grupo A e da Champions? A minha visão acerca do grupo A é falar da liderança do Vó, que eu acho que foi incontestável nesse grupo. Sobrou com 8 pontos de vantagem para o segundo colocado. O ótimo time do La Plata. E destacar também a campanha do Bauru, que apesar de não ter se classificado, fez vários jogos muito interessantes nessa fase de grupos. Teve diversos empates com muitos gols. Acho que ele fez 3 empates com 4-4, se eu não me engano. Sempre jogos disputados. Uma pena não ter se classificado, que com certeza renderia mais 2 jogos muito bons nas oitavas. É verdade, é verdade. O Real Baru, que é uma surpresa gigantesca e ela está cotado para ser um dos times com mais futuro.
Uma coisa que você falou muito aí é acerca do VOR, né? Enquanto esse vídeo está sendo publicado, nessa data que está sendo publicado esse vídeo, a Liga dos Campeões já está nas quartas de final, e o VOR, né, que era o atual campeão, se eu não me engano, foi eliminado de uma maneira prematura pelo Black Bulls, que estava passando por uma situação bem triste, né? Então, Matheus, qual é a sua visão acerca do grupo A, da fase de grupos aí da Liga dos Campeões? Grupo A, olha, os dois primeiros colocados realmente deram lógica, né? Vor e La Plata, o Vor já saiu, né? E o Celtic também é um time que está crescendo muito na Liga Júnior, conseguiu corresponder às expectativas com o terceiro lugar no grupo A. O Atletisk realmente dando a força de Nuke, né, e conseguiu se classificar também, deixando a equipe, né, conseguiu na última rodada, né, fez 3-1 no Montreal, já estava eliminado. Bauru empatou em 0-0 com La Plata. Então, realmente, nessa disputa aí, o Atletisk conseguiu se classificar na última rodada, coisa que aconteceu também com o meu, depois a gente vai falar do grupo C, com o meu Barnet, que perdeu a vaga na última rodada, né? Então, mas depois a gente fala. Continuando, Montreal, que é um time que aqui tá dizendo que também é comandado pelo Jeffone, assim como o Atletisco, mas eu acho que é time emprestado. É pelo Miguel Júnior. Pelo Miguel Júnior, muito bem. Eu assumi aí, temporariamente. Beleza. Então, é um time que eu basicamente não conheço. O Fluminengo também não é muito conhecido, assim, não é muito relevante assim por enquanto no nível para disputar uma vaga em Champions. A decepção mesmo para mim foi o Gutenov em sétimo lugar com 15 pontos. Realmente foi muito mal a equipe do Gutenov que no que a gente falou na semana passada, no podcast passado, do desmanche do Kaisaria, ele acabou ficando com vários jogadores, inclusive o Matheus Berg, né? Matheus Berg que realmente, claro, teve a suspensão por 30 dias, né, do Matheus Berg, mas realmente o Gutenov eu acho que tinha o time para disputar pelo menos uma quarta, quinta posição nesse grupo do Gutenov. Então realmente, pelo menos para ficar na frente do Montreal, ele tinha time, né? Apesar de ter ficado só por 3 pontos atrás. Então daqui a pouco a gente fala dos outros times. É verdade. O negócio é que a questão do Goltenov, ele é uma decepção ambulante, né? É um time que no início da temporada começa falando que vai acontecer, forma um elenco, move dinheiro, e aí chega no meio, sempre tem alguma desculpa da diretoria para o time estar numa situação precária, como sempre aparece. Eu espero que venha acontecer uma evolução de verdade no Goltenov e um crescimento de um time que merece tanto. E Thales, qual é a sua visão acerca desse grupo? Cara, na minha visão, o primeiro lugar já era definido pelo VOR, né? Que era o grande favorito. Por mais que foi eliminado agora, antes a gente já achava que ele poderia chegar novamente na final e até ganhar. E a decepção mesmo foi o Guntenov, né? Não tá bem atualmente na temporada, tá em quinto na Liga Nacional, mas na Champions eu acho que a maior decepção da Champions foi eles caindo em penúltimo lugar com metade dos jogos sendo perdidos, né? E tomaram 31 gols e fizeram 23. Um saldo de gol péssimo para um time de tanto nome, né, no cenário e tanta qualidade. Realmente. Agora, em uma palavra só, como é que você define esse grupo A e qual o time que você mais se surpreendeu em relação ao grupo A? Eu? Em ordem, Jefone, e aí segue a ordem. Sim, sim. Jefone. Henrique. Diga.
Opa, Em uma palavra, como você define esse grupo A? um grupo forte. Para mim, foi um grupo da morte, Henrique, porque realmente tinha grandes equipes com qualidades. Matheus, Disputado. Diria que Foi foi um bem grupo parelho. disputado. Com exceção do Vor, que disparou, realmente o resto a diferença do segundo colocado, que foi o La Plata, pro sétimo lugar, que foi o Gutenov, foi de 8 pontos, né? Então, foi um grupo bem disputado. Thales, Definido, né? Que a gente já sabia o líder e talvez até o vice. Jefone, se encontra? Sim, sim. Não. Então vamos lá para o grupo B. Henrique, como é que você define em relação ao grupo B? Qual é a sua visão? Temos aí o Atlético de Joma saindo em primeiro lugar e logo o seu time, né? Saindo aí em segundo lugar com 5 derrotas. Qual é a sua visão acerca disso aí? Eu acho que você fez a lógica pra primeira colocação desse grupo. O Djoma, ele mostrou sua força nesse grupo. Acho que tem o melhor elenco e só perdeu uma partida nesses 14 jogos, o que é impressionante. Foi muito merecido. E quanto ao meu América, que não começou muito bem nessa fase de grupos, demorou pra engrenar. Só foi ganhar a primeira partida do Sparta na terceira ou quarta rodada, se não me engano. Depois venceu a partida contra o San Marino no final do primeiro turno. E aí deslanchou com a chegada do Gastão Medina e uma mudança na tática do jogo. E conseguimos ganhar os jogos seguintes até chegar à segunda colocação. E o América do Manso, que é um time que foi até elogiado por outros treinadores, inclusive o Joma, né? Por ter jogos aí muito difíceis. E qual é a sua visão, Matheus, acerca aí? Temos você que ainda, né, está na Liga Inglesa, na Liga ali. Temos aí o Sparta abrindo o terceiro lugar, um time que é tão favorito na Liga dos Campeões. Qual é a sua visão acerca desse grupo B? Eu vou dizer, Joma realmente é um time tradicional que é muito, como é que eu vou dizer, muito forte na sua liga. O América do Manso, para mim, surpreendeu por ficar à frente do Sparta. Eu botaria a disputa ao primeiro lugar entre Joma e Sparta. Realmente foi para mim foi uma decepção. O Sparta Birmingham em terceiro lugar, mesmo se classificando e surpreendeu muito. Além do América do Manso, que foi segundo, o Minotauros, para mim, surpreendeu, ficando na frente do Manchester United. E vai lembrar, tem o Lille também, que foi importante. San Marino perdeu todos os jogos. Agora, decepção mesmo para mim foi o Casaria em sétimo lugar. Realmente a troca do comando técnico não foi boa pro time. Realmente é complicada a situação do Casaria. Realmente o Belchior, que era o técnico anterior, como a gente falou no primeiro podcast, ele realmente fez um desmanche no clube, né? Com o jogador, os melhores jogadores saíram do time e realmente enfraqueceu muito. Vamos ver se para a próxima temporada o Casares consegue ficar numa posição melhor, seja uma Liga dos Campeões ou uma Copa da CFM, ter realmente de volta a relevância que ele sempre teve. Mas realmente, surpreendeu a América do Manso para mim na frente do Sparta Birmingham. Bom, uma coisa muito interessante que você citou é em relação acerca do Caesária, né? O Caesária que sempre era cotado como favorito da Liga dos Campeões, agora está em sétimo lugar. Temos uma outra surpresa, né? Que é o Lille Guardiães, um time que está cotado para ser uma das evoluções, não conseguiu ter uma posição boa. Jefone, se você estiver aí, qual é a sua posição acerca aí desse grupo B? Rapaz, o grupo B foi um grupo bem interessante, tirando o Bom, San acredito Marino, que como a estamos gente... ainda com problemas técnicos em relação ao contato com o Jefone, ele está aí ajeitando. Então vamos para o próximo. Thales, qual é a sua posição acerca? O que é que você entende acerca do grupo B? Novamente outra decepção que foi o Caesário, né? Como o Matheus falou, que era um time que para todos, né, já brigaria pela liderança.
Só que pela troca do técnico, como a gente falou no último podcast, decaiu, né? Não tá mais aquele time forte que a gente sempre via. O Lille, que surpreendeu no início, chegou a liderar, né? Que teve um 6-1 logo na primeira rodada. E começou, acho que foram 3 rodadas liderando e depois acabou sendo eliminado e nem se classificando para a Copa da CFM. O meu time ficou em quinto, mas foi uma boa atuação. A gente ganhou 6 e perdeu 7. Eu acho que pro meu time ainda relativamente novo comparado aos outros, tá indo bem. E o Minotauros eu sinceramente não conhecia muito sobre, mas eu sabia que era forte. O América do Manso surpreendeu todos, né? Também. E fez jus ao que o time vem jogando na temporada, né? Que eles estão bem no campeonato nacional deles, campeonato manciano. E tá um time muito forte, bem difícil de combater. Uma coisa muito interessante que você citou acerca do Minotauros. O Minotauros é um time de muita história, é um time com títulos marcantes nessa construção da CFM. É um time que no meio do caminho ficou um pouco offline, ficou muito decaindo, né, do status do que o time é, e agora ele está aí se reerguendo, né? Se classificou para o Minotauro, para as oitavas de final, então vamos restabelecer a conexão com o Gefone. Eu acho que ele... Sinceramente, eu não conhecia, mas agora eu já passo a conhecer e sei que é um forte candidato na briga pela classificação, caso a gente se encontre mais uma vez em outra edição de Liga dos Campeões. É verdade. É um time de muito respeito, é um time que está avançando e está cotado como favoritismo. Vamos tentar reconectar agora com o Gefone, que estava com os problemas técnicos. Gefone, se puder me ouvir, dá um oi. Opa, tá me ouvindo bem? Gefone. Bom, eu acho... Eu estou ouvindo ele. Eu vi ele, Tá eu vi ele. bem. Sim. Pronto. Talvez seja o seu, Caleb. Tenta reconectar Pronto. aí pra gente, talvez resolver esse probleminha. Certinho. Então, vou desconectar e conectar aqui rapidinho. Tô tranquilo, porque eu tô falando do 4G agora. Então, pode falar. O que acontece? Sobre esse grupo B, a minha surpresa para falar com vocês seria do América do Manso. Porque os times que ficaram atrás do América do Manso, como Sparta Birmingham, Minotauros, Manchester United, acho que até tem uma qualidade melhor que o América do Manso. Mas como a Dilson falou, que às vezes a qualidade ela não pesa muito, então eu meio que poderia cair por terra o meu argumento. Mas eu achei muito interessante a gente destacar o América do Manso, porque ele fez uma campanha muito boa, entendeu? Porque se ele conseguiu ficar ali entre o segundo colocado, foi porque ele conseguiu vencer alguns times como Sparta, Minotauros. Essa parte você corta, ok? Nem precisa, mano. Gefone, fala alguma coisa aí pra eu ver se eu escuto. Opa, eu tava falando. Pessoal, problemas técnicos aqui, né? Normalmente, é normal disso acontecer, mas vamos seguir. Gefone, continua o que você tava falando. Então, o interessante que a gente pode destacar da América do Manso também foi a campanha do Minotauros e do Sparta Birmingham, que deixaram a desejar. Tanto que o Sparta ele já nem deu muito caldo, ele já foi eliminado nas oitavas de finais. Então você vê que não foi um time constante, não foi um time que levou adiante, entendeu? Então, isso que a gente tem que se destacar. A boa campanha da América do Manso e alguns clubes que deixaram a desejar nessa Champions League do Grupo B. Pronto. Peço perdão aos telespectadores, que ocorreu um problema, foi no meu, né? Estava desativado, não sei como estava desativado, o microfone não estava para ouvir você, Gefone. Mas agora tá tranquilo. Vamos lá. Vamos para o grupo C. O grupo C aí que tem
o Partigiano, tem o Real Vitória, a grande surpresa, o Okinawa, o Barcelona, que a gente já comentou que teve até uma decepção, né, no Campeonato Nacional. Temos o Barnet, né, o time do Chifre, que não conseguiu classificar, o Jeonbuk, o Caxambi e o Ajax. Então, Jefone, qual é a sua visão acerca do Grupo C? Foi uma surpresa ver o Real Vitória sendo classificado? O Partigiano, como já era um dos favoritos, o que a gente pode observar, Caleb, nesses 3 grupos que a gente acabou de passar agora no momento, foram que todos os líderes, eles em momentos nenhum poderiam ser questionados. Exemplo, tipo, ele não teria capacidade de estar na liderança, entendeu? Mas você observa que o Partigiano, o Djoma e o Vó, eles têm capacidade para estar na liderança dos seus grupos. E o Partigiano liderou o grupo, né? Passou até que você nota na diferença dos grupos que os líderes eles passaram tranquilamente, o Vó, o Partigiano e o Djoma. E o que eu posso destacar ali foi a campanha do Caxambi, né? Que a gente teve uma conversa dura ontem com a Dilson sobre o Caxambi, mas é bem triste a gente ver o Caxambi, um time ótimo, um time com grande qualidade, grandes jogadores, inclusive 2 jogadores vieram desta temporada para o meu time, veio do Caxambi, que foi o Brown, e o outro esqueci agora, meu goleiro, esqueci o Vander veio do Caxambi, e ficar apenas acima de um time boot que levou 102 gols. Se a Champions League são poucos jogos, como um time não consegue levar 102 gols? Isso é o que o time leva no campeonato, e o time levou 102 gols na Champions League. Que destaque péssimo e negativo. E o Jeonbuk também, que poderia ter feito alguma coisa, foi o atual campeão da Copa CFM, mas ali o grupo C eu acho que foi o mais assim, entendeu? Que teriam os classificados bem definidos, entendeu? Nenhum ali deixa a desejar, não. Quem está classificado, Barcelona, Okinawa e o RV e o Partigiano foram bem. Acredito, eu particularmente acredito que o Barnet se classificar, ia para o 4º lugar, até pela fase do Barcelona, né? A fase do Barcelona não está tão boa. Mas e aí, Henrique, qual é a sua visão acerca do grupo C? Minha visão é bem parecida com a do Jefone. Eu concordo que era o grupo que tinha os classificados que eram mais visíveis, que dava, olhando antes de começar os jogos dessa fase, você podia enxergar quais quiseram, os 4, 5 times que iriam brigar pelas vagas. Destaque positivo do Partigiano, que sobrou, fez o seu dever, tinha que mostrar o domínio nesse grupo e mostrou. Saldo de gols excelente, tomou apenas 19 e fez 55 em 14 jogos, uma média muito boa. O Real Vitória, que é um time recente, relativamente recente em Deltária, mas que tem uma grande qualidade. O treinador, que é inclusive o técnico de Deltária também, bastante dedicado, então não é surpresa vê-lo nessa colocação. E o Okinawa, um time tão forte, mas com 5 derrotas também. Tá passando de fase na Champions, mas acho que eu esperava uma campanha melhor deles, para ser sincero. E para encerrar, a 4ª vaga, que ficou realmente entre Barcelona e Barnet até a última rodada. Qualquer um dos dois poderia se classificar. O Barcelona conseguiu um ponto a mais e passou. Sobrou para o Barnet a Copa da CFM. Realmente é uma coisa interessante em relação. Foi muito interessante em relação a essa briga do Barcelona e o Barnet, né, em relação ao 4º lugar. E realmente a decepção é o Caxambi que está em 7º lugar. Eu acredito que ele poderia ter posição melhor, né? Como a gente já tinha citado em relação ao Caxambi, era um time que tem história, merecia crescer muito mais. E se o Thales estiver aí, Thales? Sim, tô aqui. Pronto. Enquanto o Thales vai comentar acerca desse grupo C, eu peço ao Jefone que veja uma análise tática em relação a como o Partigiano se comportou nessa Champions, porque o Partigiano ele é um time que ele tem um traço de tática diferente, né?
É um time que foi muito conhecido, já foi muito criticado em relação à sua tática defensiva. Eu não sei como ele se comportou nessa temporada. E então o Jeffoni vai dar uma olhada em relação a isso, vai fazer um breve comentário acerca disso. E uma coisa muito interessante, o Okinawa tem uma imagem, né, de vice, que chega à final e não consegue. Será que o Okinawa é um dos favoritos, Thales? Pra ganhar o título? Sim, sim, sim. Cara, sim. Pela história que o time tem, é capaz sim de chegar, né? E tentar brigar pelo título. Chegar nas semifinais eu acho que consegue sim. Tem uma grande chance, imensa chance. Se a gente for contar também pela história do clube, é quase certo que a gente dê essa vaga já direto pro time do... Esqueci o nome, perdão. Do time do Okinawa. O Partigiano foi certo que ele já ia ter uma boa colocação, né? Por mais que o grupo foi bem disputado, teve o Jeonbuk, que foi o campeão passado da CFM, da Copa da CFM, o Barnet, que é um time relativamente novo pelo nome, mas antigo, né? De tradição, e estava forte. O FK Ajax foi o pior, né? Tomou 102 gols e fez apenas 2, perdão. Não foi bem, precisa melhorar muito. E o Real Victoria foi a grande surpresa do grupo, que está fazendo uma ótima temporada, está jogando muito e passou com 2 pontos de vantagem para o Okinawa. O Barcelona também passou, mas acho que ele poderia estar um lugar na frente na tabela. É isso. É um grupo que não tem invencibilidade, né? Vemos aí o Partigiano perdendo 2, né? O Real Victoria com 3 e os outros com 5, e aí vai aumentando. Agora, uma coisa interessante, né? Eu nunca vi nesses anos de CFM um time bot tomar 102 gols em uma fase de grupos, né? Eles são Então, bot? eu acredito que seja, para tomar 102 gols. Não escalou em nenhum jogo. É um time de 2 estrelas, né? Eles escalaram o último jogo? Eles são Acho que não escalaram nenhum. da Liga Mauritana, estão em 11º com 52 sofridos e 60 feitos, apenas 34 pontos. 11º de uma liga fraca, né? Realmente. Então é praticamente o time com técnico, porém, bot, né? Tô até curioso como é que se classificou. Alex, eu tava falando, ressaltando em relação às Eles foram análises campeões táticas temporada passada com 42 pontos. 13 vitórias, 6 derrotas e 3 empates. Fizeram 35 gols e sofreram 22. Foram campeões. É uma peculiaridade grande, né? Em relação a esse time. Depois vamos dar uma analisada melhor nesse Depois de um Ajax. título nacional cair em último sem ganhar nenhuma, é um caso a se pensar que o time tem que melhorar bastante. Ainda fazer uma campanha ruim no Nacional. Realmente. E vamos agora para as análises táticas do Partigiano, uma análise tática rápida do Partigiano aí com o Jeffoni. Hoje a gente não falei do grupo ainda. Caleb, ele joga no 4-4-2, cara. 2 zagueiros, 2 laterais, um volante e 3 meio de campo, um atacante também. 2 meio atacantes no caso. Então. Entendeu? O padrão tático dele foi esse: 4-4-2, 4-2-3-1. Entendeu? 4-5-1. Não vi nenhuma diferença tática atualmente de alguns treinadores da CFM, não. Ele assemelhou muito. O que me pegou dele foi que ele enfrentou o Okinawa sem escalar e acabou que levou 5-2, né? Quando você vê um time que não escala, às vezes, na maioria das vezes a pessoa vence. O jogo dele foi muito ofensivo. 20 chutes, 14 dele. Eles têm, né? Título de Champions. 2, se eu não me engano. Tem sim. Liga dos Campeões da 8ª. A 8ª edição eles levaram.
E eles levaram Sem com contar que eles uma levaram tática o defensiva, Hexa, né? É verdade. Eles Hexa. levaram até com uma tática muito defensiva, tanto que foi um dos assuntos mais comentados acerca do micro Twitter, acerca da formação tática do Partigiano e como levou isso a ser o campeão da Liga dos Campeões. Matheus, uma coisa interessante que a gente pode ver nesse grupo C em relação ao Jeonbuk, né? Um time que foi campeão da Copa CFM, se não me engano, é o campeão atual, né? Alguém Isso. me confirma? Isso, É o campeão atual, sim. atual. Isso, Ganhou em cima do isso. América do Manso. Aham. Não tem como Isso, é um esquecer. campeão atual e temos agora a temporada atual em sexto lugar, não se classificando para o grupo C e ainda rebaixamento, né, na sua liga. Então, qual é a sua análise em relação à fase do Jeonbuk e um resumo geral acerca do grupo C? Polêmica! Não, eu vou dizer uma coisa. Eu não tô muito inteirado com essa história do Jeonbuk, mas deve ser o mesmo problema que teve o meu time, pra falar a verdade, inclusive nessa Champions. Que é esquecer de escalar. Eu tenho plena consciência, assim, que provavelmente o Barcelona ia sobrar se eu escalasse. Porque na última rodada eu não escalei, pra falar a verdade. Teve algumas rodadas que eu não escalei. As últimas 3. Pois é. Então, foi esse o problema do Bader. Mas falando do Jeonbuk, é um time da Coreia que disputa a Liga Union. E realmente o técnico Diogo deve ter algum problema de não escalar, porque não é normal o time ter tanto problema para como é que eu vou dizer? Tanto problema assim na escalação, né? Tanto problema no time que não consegue os resultados, tá na zona de rebaixamento da Liga Union, né? E realmente, se o time não melhorar, o técnico não começar a escalar ou reforçar o time se ele estiver escalando, realmente a coisa vai ficar complicada. Eu não lembro dele ter desmontado o time, mudado muito o esquema tático, mas realmente o Jeonbuk, a situação é preocupante, ficou em sexto lugar. O Caxambi, vai falar um pouco do Caxambi. Vou falar um pouco do Caxambi, porque o Caxambi, realmente o Reikião falou que não quer o time muito forte, porque ele é o dono do jogo, mas realmente é um time que tem um pouco de problema, assim, né? Porque realmente o Caxambi precisa. Eu não concordo com essa história de que o Caxambi precisa ser fraco para mostrar imparcialidade no jogo. Humildade. Né? Mas eu acho que o Caxambi pode ser forte se ele quiser. E no momento ele não tá querendo. Espero que o Reikião ouça esse recado para ele reforçar o time. Não só na CFM, como no jogo irmão, que é o V-Major. Bom, vamos agora às análises do grupo D. O grupo D é um grupo D de surpresas, né? É o grupo D onde temos o Spurs, né? Um time a qual eu particularmente critico muito e está saindo em primeiro lugar. Saiu invicto. O único invicto da Champions. Realmente o único invicto da Champions. Então isso é até bom a gente ressaltar isso aí em relação a isso. Valência, um time que foi... Eu acredito que seja a maior surpresa da Liga dos Campeões. Um time do Valência acarretando o segundo lugar na fase da Liga dos Campeões. O Hajduk, a gente não precisa nem ressaltar. O Hajduk, que é um time que está crescendo muito. Bom, uma outra surpresa é o Black Bulls, que por quase ele escapa da Liga dos Campeões. O time que é tradicional, um time que sempre é cotado assim como um quase favorito. E o Monaco Monster, que eu acredito é um time que está em evolução, que poderia ser o time que ia tirar o Black Bulls da posição.
Palestra Manso, um time mediano. Ferroviário também, uma outra surpresa. O Ferroviário, que era o antigo Caraxone, um time que era uma predeira, um time que merecia passar, mas agora não está tendo uma fase boa, não está tendo uma fase boa nem na Golden League e nem na fase de grupos. E o Atlético Meirelles, que é uma coisa muito interessante. Ele é um Minotauros que não voltou. E acarretou o 8º lugar. É um fenômeno que está acontecendo, né? Times tão grandes antigamente hoje está passando por tantos problemas. Só o Minotauros mesmo que está assim tendo o seu destaque, né? Temos times tradicionais que eram tradicionalíssimos, como o Corinthians, que não está mais, nem não classificando. Então, qual é a análise acerca aí do grupo B aí, Jefone? Do grupo D. Opa, Caleb. O grupo D é um grupo assim interessante de se ver, por causa em relação do Radic, que para mim foi uma surpresa essa temporada. É um dos times de grupo que, além do Atlético, que está fazendo uma temporada boa em todas as competições, se eu não me engano, foi vice da Copa, se eu não me engano, ou foi eliminado na semifinal. Foi eliminado na semifinal pelo Caravela, a única competição que foi eliminado, mas está em busca aí da Supercopa América, o único time de Nuke na Supercopa América, e na Champions está nas quartas de finais agora. É um time a se observar pela sua quantidade de gols sofridos e gols feitos. Foi um time mais equilibrado, entendeu? Conseguiu empatar com o time líder. Isso é um fato bem notório, porque o Spurs quase não perdeu para ninguém. Não perdeu para ninguém, né? Não perdeu pontos, no caso. Não deixou a desejar nos pontos. Mas o Valência também é um time que eu pouco conheço, esse time Valência. Ele, não sei como funciona a qualidade, a classificação deles. Para mim, o Ferroviário poderia ter avançado. A Palestra Manso também poderia ter ficado ali para pegar uma Copa CFM. Mas é um grupo equilibrado. Para mim foi equilibrado. E quem passou também vai representar bem o grupo. Agora vamos avançar para as oitavas de finais. Bom, vemos agora as oitavas de finais. Bom, é uma oitava de finais de muita surpresa, né? O Joma vencendo o Barcelona, algo que a gente esperava. O Valência vencendo o Celtic, algo que eu particularmente não esperava. Temos jogos muito interessantes com o Minotauros e Partigiano fazendo 3-3 no primeiro jogo. O Deportivo La Plata perdendo. Primeiro jogo, Black Bulls via Octavia 0-0. Então são jogos interessantes, né? O Okinawa dando 3-2 no América do Manso no segundo jogo já, né? No segundo jogo, né? Então, qual é a visão de vocês aqui? Como a gente está falando acerca das eliminatórias, vamos dividir os comentários, né? Nas oitavas de finais vai comentar o Jefone, vai comentar o Matheus, e nas quartas de final comenta o Henrique e comenta o Thales. Bom, Matheus, qual é a sua visão acerca das oitavas de finais? Foram oitavas de muita surpresa? Qual é a sua análise em relação à oitava de finais? Uma coisa, antes de eu passar para você, temos aqui nessa oitava de finais o campeão atual sendo eliminado das oitavas de finais de um time do Black Bulls, né? Que já tinha um dos jogos mais esperados na última temporada, na semifinal. O Black Bulls foi eliminado e agora o Black Bulls se encontra de novo com o mesmo jogo, um dos maiores clássicos da América. E agora o Black Bulls passando, né? Então, qual é a sua visão acerca dessa oitava de final, Lourenço? Bom, falando um pouco sobre VOR e Black Bulls, será que o técnico do VOR aprendeu a regra do gol qualificado? Que foi 0-0 na casa do Black Bulls, 1-1 na casa do VOR. O Black Bulls passou pelo gol fora de casa, né? Que sempre tem um que reclama lá no nosso grupo, que não sabe da regra
da regra do gol qualificado, né? Que é uma regra que começou ali na Copa do Brasil e hoje tem. A Copa do Brasil abandonou, mas por exemplo a Libertadores macro, né? Tem. Falando um pouco, eu me decepcionei um pouquinho. Eu ouvi vocês falando do grupo D, o G4. Eu me decepcionei um pouco com o Spurs sendo eliminado pelo Atlético. Porque realmente o Spurs é. Agora que o Barcelona deu uma caída, é a segunda força da Liga Union para mim. Então realmente foi muito estranho, né? Fez 1-1 na casa do Atlético. E aí o Atlético buscou o resultado fora de casa, 2-1. O Celtic e o Valência, 2-1 e 3-5. Passou a equipe do Celtic. E os dois times vencendo fora de casa, o que é interessante de pensar fora de casa, que os times estão buscando resultado fora de casa. O Barcelona e Joma 2-1 e 1-0. O Joma venceu os dois jogos, né? Deu a lógica, sim, eu acho que é uma disputa primeiro contra o último. E eu vou te dizer uma coisa: Sparta, Birmingham e Real Victoria, 1-0 para Real Victoria em Birmingham. E aí quando voltou na casa do Real Victoria, 0-0. Então também é uma decepção o time do Sparta Birmingham saindo. Então realmente as equipes da Liga Union não foram muito bem nessas oitavas de final. É uma oitava de final interessante, né? Peculiar, né? É uma... Pessoal, eu acho que o Caleb caiu aqui, né? Então, vai com você, Mas eu Gilson. vou adiantar o meu lado. Nesse grupo das oitavas de final da Champions, notório se destacar, porque eu falei ontem, que o único primeiro colocado que permanece na Champions é o Dijon. Isso foi bem. Você observa que não adianta você liderar os grupos de cabo a rabo, primeira rodada até a última. Chegou na hora do vamos ver, você cai, entendeu? Então isso não foi porque geralmente quem lidera o grupo todo sempre vai avançando e sempre cai por último. Mas aqui foi ao contrário, foram os primeiros a cair. Exatamente. O que se destaca aqui, para mim, foi um grande. Esse foi o jogo da rodada, foi o 5-3 entre o Valência e o Catai, que foi um jogo muito ofensivo, entendeu? Um jogo entre as equipes da Liga União, e mesmo assim foi por causa do gol fora de casa, que o Catai venceu e aí foi para os pênaltis. Então, e o Valência até que não escalou, se você parar para observar. Então, para mim, se torna o jogo dessa oitava de final foi o Minotauros vs Partizan, o 3-3, jogão. A se destacar sobre as equipes de Nuke, né? Tivemos 2 vagas para a Champions League essa temporada e as 2 estão vivas ainda, entendeu? Então você percebe que Nuke deu um pulo de status, entendeu? E estamos aí. As outras equipes que eu queria destacar, além do Nuke e a equipe do Partigiano, foi os jogos do VOR. Esse jogo aqui foi mesmo aquele jogo paradão. Os dois seguram o empate e na hora quem se prejudicou mais foi o VOR, que levou o gol e se desclassificou pelo confronto fora de casa. E uma equipe que me decepcionou nessas quartas de finais que eu esperava, das oitavas de finais que eu esperava nas quartas de finais, para mim foi o Partigiano, bicho. Mas não conseguiu avançar e o Minotauros avançou, então
que vence as quartas de finais, que vão ser muito mais disputadas, amanhã são jogos de volta. Exatamente. Foi uma análise muito interessante essa eliminação do Partigiano. O Partigiano, que era um dos times cotados para ser favoritos ao troféu, já foi campeão da Champions e agora eliminando, né? Uma oitava de final onde muitos campeões, né? Muitos cotados também para ser favoritos foram eliminados. Bom, Henrique e Thales, Henrique e Thales, para finalizar essas quartas de finais, qual é a análise de vocês, Thales? Uma quarta de final de muita surpresa? Sim, bastante. Tivemos o primeiro jogo, né? Que amanhã temos os jogos de volta. E tem aqui o empate em 3-3, um belo jogo entre Minotauros e o Okinawa. Os dois times vêm bem, né? Vêm de boas posições nas classificações da fase de grupo e vai ser um jogão. O primeiro jogo foi lá na casa do Okinawa, teve um empate 3-3, então vai ser um difícil jogo de volta, né? Pelo que a gente já viu do primeiro. Tem aqui também o Joma, que venceu do Atlético por 1-0, placar magro, mas importante, né? Porque leva vantagem fora de casa e obriga o Atlético a vencer por 2-0 para passar direto. E o Real Victoria ganhou, né? E acho que talvez poucas pessoas achariam que eles ganhariam do Black Bulls, mas do jeito que essa temporada tá, cheia de surpresas, já é um resultado esperado, né? Que foi 2-1 na casa do Real Victoria. O Hajduk, né, tá surpreendendo todo mundo, tá fazendo uma bela temporada. Na temporada passada também foi muito bem, foi vice-campeão da Liga de Guanabara antes de migrar para a Liga de Nuuk e venceu o Katair Celtic. E por 1-0 também, placar bem magro. Henrique? Sim, aproveitando a sua análise sobre o Hajduk, para falar que o Teco Barbosa 81, ele foi eleito na última temporada, se não me engano, o Teco Revelação. Isso, e agora na Champions está mostrando o porquê de ter sido eleito. Venceu contra o bom time do Katair, que apesar de não ter escalado, ainda fez um bom jogo. O Hajduk deu 6 chutes contra apenas 2 do time da Liga União, que mostrou a superioridade dele. E está com vantagem para o jogo de amanhã. E eu diria que a tendência é ele se classificar se manter o bom desempenho. Outro destaque foi com certeza o empate entre Okinawa e o Minotauros por 3-3. O que eu acho até curioso pelo fato de eu ter sido eliminado pelo Okinawa, o América do Manso, não ter conseguido vencer em nenhuma das duas partidas nas oitavas, mas ter conseguido bater o Minotauros na fase de grupos. O que mostra o equilíbrio e às vezes a imprevisibilidade da CFM. A Okinawa não está numa situação muito confortável, tomou 3 gols fora de casa, então é vencer fora de casa amanhã na partida contra o Minotauros. É interessante, né? Quando a gente observa as estatísticas de Minotauros e Okinawa, são 10 chutes para Okinawa e 11 chutes para o Minotauros, numa posse de bola ali mais destacável para o Minotauros, né? Que obrigou a ter... teve até um vacilo em relação aos passes certos, são 88 passes certos do Okinawa, roubo de bola 50%, então foi um jogo muito trancado, né? Apesar de muitos gols. Eu acho que os telespectadores que assistiram na casa da Okinawa viram um grande jogo. Bom, e agora, para a gente finalizar em relação à Champions, claro que a gente vai comentar mais sobre a Champions em um episódio futuro, né? Porque ainda não ocorreu os jogos da semifinal, ainda tem a final. Mas, falando agora, antes de a gente terminar, Lourenço, qual é o seu favorito para vencer essa Liga dos Campeões? Só um pouquinho que eu vou abrir aqui de novo, porque como eu saí, né? Certo, então enquanto você abre, o Thales, qual é o seu favorito em relação à Liga dos Campeões? Pra campeão ou pra passar de fase aqui das quartas de final? Campeão, troféu. Campeão. Cara, vai ser uma briga muito difícil, né? Vai ser uma decisão muito difícil, mas fica entre o Okinawa
e o Real Victoria. Bom, Henrique. Eu acho que eu vou de Okinawa e Joma. São dois times muito fortes, Sim, tanto sim. em qualidade quanto na habilidade dos treinadores de poderem montar táticas e mudar o jogo. E são sempre muito constantes. Então, eu acho que eles podem chegar à final e ganhar esse título. Mas Lourenço. tem isso também, né? Porque mesmo os times sendo fortes, né? O Joma, o Atlético e Minotauro, mas essa temporada em si, a temporada 11, está sendo uma temporada de surpresa. Então acho que a gente pode apostar em um time mais novo no cenário, e o Real Victoria tanto e junto com o Radic pode ser uma coisa a se pensar, né? Uma aposta a se fazer deles irem longe, né? Mais do que já estão, porque já estão fazendo uma bela campanha, e serem eliminados agora, sim, é uma frustração para a torcida, mas eles devem ficar felizes pela campanha que o clube fez. Lourenço. Olha, eu não fico em cima do muro. Eu vou aproveitar que o Geoffrey não tá mais aqui e vou apostar no Joma. Eu vou apostar no Joma. Eu queria poder apostar no Black Bulls, mas o time tá muito Estável. mal assim na temporada, tá pipocando. É time de pipoqueiro, tá? Você E se realmente já respeite. perdeu de 2-1 pro Real Victoria. Eu poderia tentar ver um Real Victoria pra segunda opção. E eu acho que realmente vai ficar entre esses dois, Joma ou Real Victoria. Eu vou apostar no Black Bulls porque é o meu time, e meu time, apesar de estar instável, é um time de muita surpresa, né? Eliminou o campeão da Champions, então eu acho que aí dá para eliminar o Real Victoria. Acabei de zicar o meu Não, time. Ninguém não tira vi esse que tu título tava do aí, Black Caleb. Bulls. Tem que acreditar até o fim, né? Tem que ter fé. A fé move montanhas. Eu deixei de acreditar no meu time na fase de grupos. Foi eliminado mesmo? Ano que vem vai. Ano que vem. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui esse episódio acerca da Liga dos Campeões. Claro que vai ter mais partes. Vamos falar ainda da Copa da CFM, Copa Presidente, Supercopa América, da Copa da Europa, American Cup. Então, peço para que vocês se inscrevam, assistam até o fim, apoiem. Se você ainda não conhece a CFM, entre aí, porque é uma comunidade muito boa. Vamos encerrar aqui e quero agradecer a todos por estar ouvindo esse podcast. Muito Obrigado, boa. Henrique. Obrigado, Thales. Obrigado, Giafone. Obrigado, Lourenço. Alguém quer dar as últimas palavras? Eu que agradeço pela companhia de vocês nessa noite, né? E gostaria de agradecer também aos nossos inscritos, né? Que estão ajudando bastante. O canal é novo, o podcast é novo, mas a gente vai evoluir junto com vocês, e uma boa noite, uma ótima semana, que vocês continuem nos assistindo. Alguém mais quer falar? Agora, muito obrigado. Voltamos na próxima oportunidade. Tchau. Bom, gente. Henrique? Queria agradecer novamente a possibilidade de estar participando aqui no podcast, sempre um prazer. E agradecer também o apoio ao canal, que, como o Thales falou, é novo, mas vamos crescer com a ajuda de vocês. É isso, pessoal. Bom, Boa noite. Estamos encerrando aqui. Boa noite a todos. E até a próxima parte, até o próximo vídeo. Valeu, Falou. gente!